Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência aí, né, ao estudo dos gases, tá? O nosso tema hoje vai ser sobre energia interna de um gás, tá? É um tema aí que vai ser um capítulo aí à parte, tá? Seguindo o que nós já vimos aí a respeito dos estudos dos gases aí, bem? Eu vou passar o slide e aí eu vou comentando com vocês a respeito do que seria, né, essa energia interna, né? Basicamente seria, vamos entender assim como a soma, né, das energias cinéticas e potenciais, né, de todas as partículas aí que compõem esse gás, tá? Então nós vamos ver aí do que depende e como que calcula, né, essa energia. Esse é o tema de hoje. Então, vou estar passando aí o slide, e vocês vão acompanhando, né, e fazendo as anotações aí nos seus cadernos, tá bom? Então, vamos começar aí. Só mais um minuto. Muito bem. Então, gente, como eu disse para vocês, a ideia hoje, né, seria trabalhar um pouquinho o conceito de energia interna, né, em relação aos gases aí. Já vimos aí aulas anteriores, né, o conceito de energia. Também entendemos aí que essa energia, ela vai depender aí da movimentação, né, das suas partículas também, envolvendo aí a temperatura. Então, é isso que eu vou estar passando hoje para vocês, ok? Seguindo aí o nosso estudo. Então, aqui, gente, resumidamente, tá, ó, ele vai mostrar aqui nesse slide, tá? Interessante aí vocês anotarem, né, no caderno de vocês, de uma forma bem resumidinha, fácil de estar estudando. E ele coloca aqui o seguinte, ó, que essa associação, a energia, né, está associada ao movimento das partículas do gás. E aí, a relação que ele coloca aqui é a seguinte, ó, quanto maior a temperatura absoluta, maior a velocidade, portanto, maior será a energia das moléculas. Então, veja bem, né, aqui ele está relembrando aí um pouquinho sobre a questão da temperatura, o próprio conceito de temperatura, né, que nós também conversamos, e aqui ele diz aí, né, que a temperatura, primeiramente, nós entendemos que depende da movimentação das partículas. Quanto maior a movimentação, maior vai ser a sua temperatura, não é? E aí, neste caso aqui, ele está informando o seguinte, como nós estamos falando aí em relação à energia, a moléculas, né, que compõem uma amostra gasosa, ele está falando também assim que quanto maior a temperatura absoluta, né, expressa em Kelvin, né, no caso, maior a velocidade, né? Então, nós vamos ter aí uma ideia, né, de partículas mais rápidas conforme vai aumentando a sua temperatura. E, consequentemente, maior vai ser o quê? Maior vai ser a energia dessas moléculas. Tá? Mas aí, que energia seria essa? Não é? Como eu disse, né, energia nós vamos entender aí como energia dos movimentos mesmo, né? Energia que está relacionada a movimentos. Então, vai, obviamente, depender dessa velocidade. Quanto maior a velocidade, maior é a energia dessas moléculas. Tá? E ao contrário, quanto menor a temperatura, menor vai ser a velocidade, menor vai ser a energia dessas moléculas. Tá, gente? Então, vejam quais são, né, as grandezas que estão relacionadas, que dependem do cálculo da energia. Tudo bem? Então,
A energia é uma função exclusiva da temperatura absoluta das moléculas do gás. Né? Isso é importante, tá, gente? Isso em questões aí, às vezes, coloca-se, né, situações aí que a gente tem que analisar o conceito, né? Então, uma boa informação aí, está em destaque aí, ó. A energia é uma função exclusiva da temperatura absoluta das moléculas do gás. Então, a gente vai verificar qual é a temperatura, né, expressa em Kelvin, e a partir dessa temperatura, nós iremos aí calcular, verificar qual é a energia interna dessas moléculas aí que compõem este gás. Tá bom? Então, é um conceito aí bastante importante aí que nós temos. Aí, continuando aqui, ó, nós vamos ver aí como determinar então essa energia interna, né? Qual é a fórmula que nós temos para isso, né? Para determinar a energia interna de uma amostra gasosa, né? Então é bem curtinho aqui, ó. Vocês vão anotando. Ele diz aqui o seguinte, ó. Calcula-se a energia de um sistema por, vamos lá, gente. Energia é igual a 3/2 vezes K vezes T. E embaixo ele vai informar o que significa essas nomenclaturas aí, ó. E é a energia, toda a energia, né, que nós vimos até então, medida em Joule, sistema internacional. Este K que aparece, né, gente? Primeira vez que aparece esse K aqui numa equação, né, ó, é uma constante, né, ó, chamada constante de Boltzmann, não é? É um valor que será dado, né, normalmente nos exercícios, é um valor que nós já teremos aí para fazer este cálculo da energia. E T, né, gente, desde o início, né, desde da primeira aula aí que eu estou comentando sobre estudo dos gases, né, sempre reforcei esse detalhe da temperatura expressa em Kelvin. Não é? Se tiver em Celsius, a primeira coisa que você faz, antes de mais nada, converte o valor para escala Kelvin, tá bom? Então, T é a temperatura absoluta medida em Kelvin. Então, primeira equação importante, tá, gente? E é legal também vocês lembrarem aí das unidades, né? Para você fazer o cálculo corretamente aí. E aqui embaixo nós temos o valor de K. Você vai ver que vai aparecer aqui, ele já dá certinho no sistema internacional, ó, Joule por Kelvin, 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 Joule por Kelvin. Então, é o valor de K que deve ser, né, gente, substituído nessa expressão aqui, ó, para determinar, então, a energia interna de uma amostra gasosa. Ok? Então, vocês percebam que nesta fórmula está mostrando exatamente aquela frase, né, que vimos na página anterior, ó, que a energia depende exclusivamente aqui, ó, do quê? Da temperatura absoluta. Quanto maior a temperatura, maior será a energia. Ou, quanto menor a temperatura, menor vai ser a energia. Bom, gente, então, essa seria a primeira formulinha que ele vai mostrar aqui. E temos, então, uma observação aqui, não é, o que ele vai dar também neste slide, ó, que é o seguinte, ó, para determinar o aumento da energia de um sistema. Quer dizer, aqui, né, ele está colocando o seguinte, se eu quero determinar a energia de uma amostra gasosa a uma certa temperatura, bem, eu tenho aquela expressãozinha lá que depende, então, da temperatura absoluta, não é? E aí temos essa opção aqui também para determinar o que, gente? O aumento, né? Ou seja, a variação de energia. Mas não é difícil, né? Você vai fazer o quê? Se eu quero saber
a variação da energia que acontece em um sistema, numa amostra gasosa ali, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar na variação da temperatura, né? Então, a partir da variação da temperatura, eu vou determinar a variação da energia, o aumento da energia de um sistema. É isso que ele vai dar aqui, ó. Basicamente, tá, gente? É a expressão, só que tem aí, né, alguns detalhes aqui, né, que nós temos que observar. Então, primeiro, né, ó, variação da energia vai depender da variação da temperatura absoluta. Ok? E aí, a expressão, né, gente, observe, né, tomem muito cuidado, né, ó, que aqui nós temos o que agora, ó, N 3/2 vezes N vezes R vezes o delta T, né, que seria a variação da temperatura absoluta. Então, neste caso aqui, né, gente, relembrando já algumas equações que vimos, né, no estudo dos gases, não é? N seria o número de mols, tá? Nós falamos bastante sobre isso, né, sobre o número de mols aí, na equação de estado de um gás, né, vimos aí no slide anterior, e aqui nós temos novamente aí o N, ó, que é o número de mols, 3/2 vezes N, vezes R, que é o R? R, mais uma vez, né, gente, também já vimos lá na equação, né, de estado do gás, R é a constante universal dos gases, né? Este R, tá, geralmente, né, nós temos aí duas opções aí para trabalhar o R, né? Mas nesse caso aqui, como a gente vai calcular energia, com certeza nós vamos pegar a opção lá do Sistema Internacional para dar a resposta de energia em Joule, né? Então, R é a constante universal e T, mais uma vez aí, né, gente, a temperatura expressa em Kelvin. Então, observe que aqui é delta T, né? Quer dizer, é uma variação de energia na escala Kelvin. A partir da variação, portanto, nós vamos ter uma variação de energia também. Essa seria aí a observação, não é? Então, na verdade, são duas fórmulas, né, que ele mostra aqui, ó, neste slide. Uma falando sobre a energia interna de uma amostra gasosa e a segunda falando da variação, do aumento da energia a partir aí da variação da sua temperatura. É isso, tá, gente? Essas seriam aí as duas equações, tá, que vão ser dadas aí neste capítulo aí sobre energia. E aqui o R, tá, gente? Legal aqui também, né, vocês anotarem, não é? Aqui, observe que as unidades, como eu disse, né, ó, estão no sistema internacional, ó, Joule por mol vezes Kelvin, né? Então, já está no sistema internacional, portanto, o valor de R que eu devo utilizar, 8,31. Tá? De repente, um exercício ou outro aí aproxima esse valor, arredonda, aí vai de acordo com o exercício, tá? Mas geralmente 8,31. Então, são as duas equações aí, tá? Que eu queria estar comentando hoje com vocês, importantes aí nessa parte dos gases. E para finalizar, gente, temos aqui dois exemplos, tá? Para vocês anotarem também. São exemplos aí que ele vai mostrar aqui, como utilizar essas equações. Uma observação que ele faz aqui também, ó, que eu acho legal, que é sobre a questão de sinais, né, ó, convenções de sinais aí, ó, utilizando aí essa ideia de temperatura, de variação, né, ó, ele diz aqui o seguinte, ó, durante uma transformação, o gás, sua temperatura pode aumentar ou diminuir, caracterizando a variação de energia, não é? Então, a variação aí ela pode ser, na verdade aí, positiva ou negativa, não é? Caso a temperatura, olha lá, regrinha, né?
ele dá aqui, ó, bem resumidinha. Caso a temperatura aumente, a variação da energia será positiva. Por quê? Porque quando a temperatura aumenta, vai ter ali uma variação de temperatura positiva, né? E aí, tendo uma variação de temperatura positiva, a resposta da energia, né, a variação também vai ser positiva. E aí, ao contrário, se a temperatura diminui, né, você percebe lá que o exercício diz que houve um resfriamento, né, dessa amostra gasosa, uma variação negativa de temperatura, a variação da energia vai ser negativa também. Então, tranquilo, tá? É uma regra, é uma convenção de sinais que nós teremos, né, em relação a isso. Se a variação é positiva, tá? Significa então que houve um aumento de temperatura. Se a variação de energia for negativa, significa que houve então uma redução na sua temperatura, houve um resfriamento aí da amostra gasosa. Beleza? E agora sim, os dois exemplos, tá? E ele vai dar aqui, ó, para a gente entender aí um pouquinho, ó. Ele coloca aqui o seguinte, ó. Uma amostra gasosa encontra-se a temperatura de 127 graus Celsius, olha a temperatura em Celsius. Qual a energia interna das partículas desse gás? Quer dizer, ele quer saber qual é a energia a uma dada temperatura, tá? Então, é bem simples, bem objetivo o exercício, como estão na apostila também, né? A única observação, o que é, né, gente? A temperatura, né? Como eu disse agora, ó, né? A temperatura, se está em Celsius, a primeira coisa que faz é transformar esse valor em Kelvin, tá? Então, para isso, né, relembrando aí a regrinha, né, que é bem simples também, valor em Celsius, basta fazer o quê? Somar com 273. Lembram da regrinha de conversão aí, né, de escalas termométricas? Então, somando com 273, temos aí então o resultado de 400 Kelvin. 127 graus Celsius equivale a 400 Kelvin. E aí, substituindo, portanto, na equação de energia de uma amostra gasosa, né, também acabamos de ver aí, né, ó, 3 sobre 2 vezes K vezes a temperatura absoluta. E aí, o K, né, 1,38 vezes 10 a menos 23, temperatura, estamos aí é de 400 Kelvin, e aí fazendo a multiplicação, né, gente? Aqui, né, vocês observem que ele fez aí a multiplicação dos valores, tá? E no final, né, se você pegar a sua calculadora, né, você vai perceber que o resultado ele não vai sair em notação científica, né, e aí ele converte a resposta para a notação, que é o correto, tá? Então, no caso aqui, ó, ele provavelmente ele andou 2 casas, né, com a vírgula, e aí, modificando as casas ali, né, com a vírgula, eu vou também trabalhar o expoente, né, era menos 23, passou para menos 21. Né, por quê? Porque ele transformou a resposta em notação científica. Então, ele fez aí o cálculo e encontramos o valor da energia dessa amostra gasosa a 127 graus Celsius ou 400 Kelvin. Então, ele é bem objetivo, tá, gente? Não é difícil aí trabalhar essa parte aqui, não. E último exemplo de hoje, vamos lá? Aqui ele vai fazer o quê? Ele vai falar de uma variação, né? Ele deu 2 equações, então são 2 exemplos aí para você perceber, né, a aplicação disso. Ó. A temperatura de 3 mols ou 3 moles de um gás perfeito é aumentada, então, ó, vejam a diferença, né? Ó, aqui está dando uma variação, ó, é aumentada de 27 graus Celsius para 227 graus Celsius. Pergunta é, qual o aumento da energia interna desse gás? Então,
É bem assim, o exercício ele é bem distinto, né, um do outro, né? Um ele pede a energia a uma determinada temperatura e aqui ele está pedindo o aumento da energia, a variação da energia com esse aumento de temperatura. Então, mesma coisa, né, gente? Qual que é a primeira coisa? Transformar a temperatura que está em Celsius, passar para Kelvin, tá? Comando aí com 273, ó, temos aí 300 Kelvin, e aumentou de 300 Kelvin para 500 Kelvin, tá? O número de mols também é informado, ó, 3 mols, e o R, que é aquela constante universal em unidades do SI, 8,31. Então, direto aí também, né, bem objetivo, ó, variação, portanto, seria 3 sobre 2 vezes N vezes R vezes a variação de temperatura. E aí, 3 sobre 2 vezes 3, que é o número de mols, 8,31, que é o valor de R, que é a constante universal, e a variação, né, gente? Aí, no caso, ó, a variação de 300 para 500, quer dizer, teve um aumento de 200 Kelvin, né? Aqui ele colocou, né, ainda para fazer a subtração, ó, 500 menos 300 dá 200, multiplicando, encontramos, portanto, o valor da variação da energia, do aumento da energia interna, de acordo com a informação que ele deu aí, 7.479 joules. Esse foi o aumento de energia interna deste gás. Beleza, gente? Então, façam aí as suas anotações. Acho que é legal, inclusive, anotar o exemplo também no caderno, né? Fica mais fácil aí depois para você estudar, comparar com os exercícios da apostila, tá? E aí a gente vai seguindo ainda, né, o estudo dos gases, tá? A gente vai ainda falar bastante sobre esse tema nas próximas aulas aí. Só que aí, a partir das próximas aulas, né, depois que fizermos os exercícios, né, dessa parte aqui, as próximas aulas, né, o tema vai ser sobre termodinâmica, tá? A gente vai entrar aí no estudo da termodinâmica, que vai falar, além da energia, né, vai falar também de outras energias, além do calor, né, além do calor nós temos aí o trabalho, tá? E é isso, tá? A gente vai estar discutindo devagarzinho aí a questão da termodinâmica. Tem algumas leis aí, tá? São duas leis da termodinâmica, que é o tema aí das próximas aulas. Tá bom, gente? Então é isso. Hoje, né, era bem curtinho, né, era mais para falar sobre esse tema de energia interna. Espero que vocês tenham aí anotado, entendido. Qualquer dúvida, tá, gente? Só postar aí nos comentários. E aí a gente vai conversando para ter o melhor entendimento possível aí, tá bom? Então, boa semana para todos, bons estudos e até a próxima.